Muito bem, galera, chegamos aqui agora à última parte aí do nosso curso de integrais, que nós vamos falar sobre o cálculo de áreas utilizando a integral definida, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, a principal aplicação aí da integral está nisso aí, né? Que é no cálculo de áreas. Então, vamos ver alguns exemplos aí de como é que a gente calcula áreas, calcular a área de uma figura utilizando integral, como é que é isso? Então vamos lá, vamos à prática, ó. Exemplo 1. Encontre a área limitada pela curva y igual a 4 menos x ao quadrado e o eixo x. Então, uma função 4 menos x ao quadrado é aquela parábola, né? Menos x ao quadrado, o a é negativo, então com cavidade voltada para baixo. E o eixo x, que é o eixo horizontal do plano cartesiano, né? Então, como é que eu vou fazer para encontrar essa área, gente? Então, ó, primeira coisa que nós vamos descobrir, lembra que a gente está usando, usar a integral definida para poder fazer o cálculo de áreas. Uma integral definida, eu preciso do intervalo de integração. Então, que intervalo é esse? Se eu quero saber a área da função, do gráfico daquela função e o eixo x, então eu preciso ver onde ela vai cruzar o eixo x. Ou seja, eu tenho que achar as raízes dessa função, do 4 menos x ao quadrado. Como ela é uma função quadrática, então vamos utilizar o delta, né? Delta aí dá 16. Façam os cálculos aí depois, devagar. E aí eu vou para Bhaskara e com Bhaskara eu encontro aí os dois valores, ó, menos 2 e 2. Então, pessoal, esse menos 2 e esse 2, eles vão ser o meu intervalo de integração. A minha integral definida, eu vou calcular ela de menos 2 até 2. E qual é a função que eu vou calcular essa integral? É a função 4 menos x ao quadrado. Aí, quando eu fizer esse cálculo, eu vou descobrir justamente a área. Quando eu fizer esse cálculo aqui, ó, a integral de 4 menos x ao quadrado no intervalo de menos 2 a 2, eu vou descobrir a área dessa função. Ou seja, essa parte amarela aqui, ó, tá vendo o gráfico? Ixi, professor, vou ter que fazer cálculo do gráfico, vou ter que fazer esse gráfico, desenhar. Gente, seria muito interessante que vocês todos soubessem fazer isso, entender o que que vocês estão calculando, onde é que está indo, né? Para onde é que vocês estão indo, o que que estão fazendo, realizando. Mas você nem precisa saber o desenho desse gráfico para entender, para calcular a área dele, tá? Eu estou calculando aqui, ó, o eixo x está aqui, menos 2 e 2 é onde eles cruzam, onde cruza a função com o eixo, e aí ele quer a área que está limitada por esse gráfico e o eixo x, então é a área que está aqui embaixo, ó, da função e limitada pelo... Se não tivesse o limite do eixo x, ela iria aqui infinitamente para baixo. Então ele quer saber essa área. Como é que eu calculo essa área? Calculo essa integral. E essa barra grande aí é o quê? Pessoal, essa barra grande aqui é só para dizer que sempre que você calcular uma área, se você calcular essa integral e o resultado der negativo, você vai colocar o módulo. Essa barra aí é de módulo. O que que o módulo faz? Transforma um número sempre para positivo. Não existe área negativa, né? Ninguém chega num lote, num terreno e fala, ah, esse terreno aqui mede menos 30 metros quadrados. Impossível, né? Então a área é sempre positiva. Então, caso você faça um cálculo e pode acontecer de uma função, o resultado é negativo aí dessa integral definida, então a gente vai utilizar o módulo para transformar essa área em positiva. Então vamos lá, vamos para a prática, vamos calcular. Então a integral de 4 menos x ao quadrado, gente, ó, integral de 4 vai ser 4x, porque fica 4dx, o 4 sai da integral de dx é x, então fica 4dx. Integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, integral simples, né? Então fica 4x menos x ao cubo sobre 3. Em que intervalo? De menos 2 a 2. Então a minha área vai ser eu calcular agora, substituindo essa função x por 2, menos substituindo nessa função x por menos 2. Tá aqui, ó. Primeiro parêntese substituindo x por 2. Segundo parêntese substituindo x por menos 2 lá na expressão que indicava o resultado da minha integral. Já deixei os módulos aqui, porque se der negativo, eu transformo em positivo. Mas é desnecessário, tá, pessoal, vocês colocarem esse módulo durante as contas. Basta que no final você mude o resultado para positivo. Fazendo as contas aqui, vamos ter 8 menos 8 terços, menos, entre parênteses, menos 8, menos 8 sobre 3. Faço aí um jogo de sinais, faço o MMC, faço as contas aí, chego em 24 menos 8 sobre 3, menos 24 mais 8 sobre 3. E no final vou ter lá 16 terços menos 16 terços. Faço novamente um jogo de sinais, chego em 16 terços mais 16 terços, que vai dar 32 sobre 3. U ponto A. Que diabo é isso de U ponto A? Unidades de área. Eu não falei se estava em centímetros, se estava em metro esse x, então eu digo que é 32 sobre 3 unidades de área.
tá? Dependendo dessa incógnita, o que estiver falando a questão, a gente pode colocar em metros quadrados, centímetros quadrados e assim por diante. Mas por enquanto, unidade de área, porque é a área daquela figura. De qual figura? Dessa daí, ó. Estou dizendo que essa área aqui mede 32 sobre 3 unidades de área. É o valor dessa área. Vamos para um próximo exemplo, galera. Encontre a área limitada por y igual a x ao quadrado e y igual a x mais 2. Opa! Agora eu tenho duas funções que elas se cruzam. Então, se elas se cruzam, elas vão formar um espaço entre elas ali que vai ser a área. Qual é a área desse encontro dessas duas, onde elas se delimitam? Então, ó, mostrando o desenho para vocês, ela fica assim, ó. Eu tenho aqui a função x mais 2, que é uma reta, e tem a função x ao quadrado, que ela é uma parábola, né? Faço aqui, toca no zero, né? A raiz dela é zero, uma única raiz, e passa aqui. Estão vendo que elas se cruzam em dois pontos? É normal, tem que se cruzar em dois pontos, né? Por onde ela passa. Já que eu tenho uma parábola e tenho uma reta, elas se cruzam por dois pontos. Se fossem duas retas, elas se cruzariam em apenas um ponto. Mas aqui ela é uma parábola e uma reta. Então elas se cruzam em dois pontos. Para eu calcular a minha integral, eu tenho que descobrir quem são esses dois pontos, que ele vai ser o meu intervalo de integração. Esse A e esse B vão ser o intervalo de integração. Então vamos lá. Vamos pensar nisso aí. Vamos encontrar essa interseção dessas duas funções para achar aquele A e B, e eu encontro essa interseção igualando uma função à outra. Lembra que uma função era x ao quadrado e a outra função era x mais 2? Então eu igualo x ao quadrado a x mais 2, passo todo mundo para um lado igual a zero, né? Porque eu caio na equação de segundo grau. Faço lá meu delta que dá 9, faço o Bhaskara que vai dar isso aí, e encontro x1 igual a menos 1 e x2 igual a 2. Ok, encontrei aí as duas raízes, que na verdade são os dois pontos de interseção entre as duas funções, né? É aquele A e B que a gente viu lá no desenho. Então agora eu já tenho o meu intervalo de integração. O intervalo de integração é de menos 1 e 2, de menos 1 até 2. Menos 1 embaixo, 2 em cima. Só que surge um outro problema, uma outra pergunta. Nós temos duas funções. Qual que a gente vai usar para calcular essa integral para descobrir a área? Se eu tenho duas funções, pessoal, eu tenho que utilizar as duas, tá? Eu vou fazer uma subtraído da outra. Tanto faz se você vai colocar x ao quadrado menos x mais 2, ou se você vai colocar x mais 2 menos x ao quadrado. Tanto faz. Eu tenho certeza que em uma delas dá negativo e na outra dá positivo. Mas o número, o resultado, o valor em módulo não muda. E é por isso que você pode fazer isso, desde que você não se esqueça de colocar no final o módulo desse resultado, ok? Então coloque o módulo no final, que independente da escolha de quem você vai colocar uma menos a outra, você não vai ter erro aí na sua integral. Então vamos lá, fazendo isso aí, ó, vou fazer x ao quadrado menos a função x mais 2. Coloquei em cores diferentes para vocês entenderem. Ó. Uma função é x ao quadrado menos a outra função que era x mais 2. Faz o jogo de sinal, e isso tem que ter atenção, por isso que eu coloquei um parêntese aqui para separar, ó, menos x mais 2 entre parênteses, porque o menos vai para o x, o menos vai para o 2, então eu tenho que calcular a integral disso aqui, ó, x ao quadrado menos x menos 2. Quanto é que dá o resultado dessa integral? Esse resultado aqui vai dar integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Integral de x, x ao quadrado sobre 2. Integral de 2 é x, 2x. Então fica assim a minha integral. Tenho que calcular do intervalo de 2 até menos 1. Então vou substituir agora o x por 2 em um parêntese, menos substituindo o x por menos 1 no outro parêntese. Substituo aqui, ó, fica 2 ao cubo sobre 3, menos 2 ao quadrado sobre 2, menos 2 vezes 2. Coloquei em negrito aqui onde é que estão os x, né? Troquei os x por esses valores. Mesma coisa eu fiz aqui no outro parêntese, ó. Troquei todos os x's que tem aqui por menos 1. Então, menos 1 ao cubo sobre 3, menos 1 ao quadrado sobre 2, menos 2 vezes menos 1. Fazendo as contas aí, nós chegamos em 8 terços, menos 2, menos 4, menos 1, menos meio, mais 2, no outro parêntese. E aí eu dou uma acelerada maior, já faço direto lá o MMC e a conta, tá? Depois vocês podem dar um pause aqui no vídeo, ó, e resolver essa conta e ver se vai encontrar o mesmo resultado que eu encontro. E eu já fiz rápido, encontrei menos 10 terços num parêntese, menos 7, menos, e dentro do outro parêntese, 7 sextos. Que fazendo essa conta, galera, eu encontro menos 27 sextos. Olha a importância aí do módulo. Coloco agora o módulo de menos 27 sextos e encontro 27 sextos positivo. Então a área ali do gráfico que a gente fez é de 27 sextos. Ok, gente? Gente, não se esqueçam, gente. Continuem estudando, é prática, vamos praticar, vamos estudar, vamos tirar dúvidas, que com certeza essas integrais vocês vão conseguir fazer e vão sair aí livres do cálculo, sabendo tudo. Um abraço a todos e até a próxima.